As ameaças e ultimato de Donald Trump a Putin para encerrar a guerra em 50 dias, sob pena de consequências dolorosas, parecem começar a surtir efeito. A Índia, como um dos maiores compradores de petróleo russo, declarou que deixará de comprar petróleo russo facilmente, caso Donald Trump realmente imponha tarifas secundárias. E eles terão que escolher entre apoiar a máquina militar russa e o mercado americano. Hoje, as autoridades indianas declararam oficialmente que já estão procurando fornecedores alternativos de petróleo, caso Putin não termine a guerra até o outono. E parece que isso já não são apenas palavras vazias, pois a Índia decidiu agora, sabe, como se fosse a última vez, comprar o máximo possível de petróleo russo barato e até já anunciou de quem vai comprar depois. Enquanto isso, no Kremlin já estão reclamando que as receitas do petróleo caíram criticamente e criaram um enorme buraco no orçamento. Sou o Alexei Pet. Hoje é 17 de julho, vamos discutir esse assunto. Aqui, sabem, há o que discutir porque a Índia não fez essa declaração à toa e ela realmente não é vazia. Antes de começarmos, peço que se inscrevam neste canal, deixem um like, escrevam qualquer comentário de vocês e não deixem de se inscrever no meu canal do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Então, a Índia está confiante de que poderá suprir suas necessidades de petróleo por meio de fontes alternativas, caso o fornecimento da Rússia seja afetado por sanções secundárias que Donald Trump promete impor. Isso foi declarado oficialmente hoje pelo ministro do Petróleo da Índia, Hardeep Singh Puri. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, lembro, ameaçou na segunda-feira impor sanções contra compradores de petróleo russo, gás russo e assim por diante, caso Moscou não alcance um cessar-fogo com Kiev em 50 dias. E a seguir, vou citar o ministro do Petróleo da Índia. A Índia será capaz de lidar com quaisquer problemas relacionados à importação da Federação Russa, buscando fornecedores de outros países. Vale destacar o surgimento de muitos novos fornecedores no mercado, como a Guiana, além da oferta disponível de produtores já existentes, incluindo o Brasil e o Canadá. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Se algo acontecer, lidaremos com a situação. A Índia já diversificou suas fontes de fornecimento e aumentamos o número de países fornecedores de 27 para 40. É notável que a Índia aparentemente esteja se preparando para abandonar o petróleo russo, apenas enchendo seus estoques ao máximo no momento. O volume de importação de petróleo russo pela Índia no primeiro semestre aumentou um pouco, sendo que quase metade desse volume foi destinado às refinarias privadas Reliance Industries e Nayara Energy. Esses dados eles são confirmados por fontes do setor. A Índia recebeu de janeiro a junho cerca de 1.750.000 barris russos por dia. Isso é 1% a mais do que no mesmo período do ano anterior. Essas duas refinarias privadas têm um acordo de longo prazo para comprar petróleo russo, enquanto as empresas estatais dependem de compras no mercado à vista. Eles podem, a qualquer momento, parar de comprar petróleo russo abruptamente. Isso significa que as palavras do ministro têm peso. No período de janeiro a junho, a Rússia continuou sendo o maior fornecedor de petróleo para a Índia, respondendo por cerca de 35% de todas as importações. Na sequência estão Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos. No geral, as importações de petróleo pela Índia aumentaram quase 4,5% entre janeiro e junho, chegando a 5,2 milhões de barris por dia. O volume de petróleo russo comprado pela Índia em junho aumentou 17,5% em relação a maio, chegando a cerca de 2 milhões de barris por dia. Portanto, a Índia está abastecendo seus estoques no momento para facilitar a futura transição para outros fornecedores. Agora vem a parte mais interessante. Como declarou a maior empresa de refino de petróleo da Índia, em caso de interrupções no fornecimento da Rússia, a companhia voltará rapidamente ao esquema de abastecimento anterior, que existia antes da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Quando a participação total das exportações russas para a Índia era inferior a 2%, no geral, os indianos agora parecem estar o mais tranquilos possível. Eles lucraram com o petróleo russo barato por 3 anos e meio, pois poucos no Ocidente queriam comprá-lo. Na verdade, nunca houve qualquer dependência da Índia em relação às exportações russas. Até fevereiro de 2022, a Índia comprava apenas 2% do total do petróleo russo, e só isso. Depois, ela aumentou para 35%. Porque o petróleo era barato.
Consequentemente, a Índia agora possui fornecedores alternativos suficientes para abandonar o petróleo russo imediatamente. Ou seja, a compra do petróleo russo só interessava à Índia porque o Kremlin estava disposto a vender petróleo bruto por uma ninharia com um enorme desconto. A Índia refinava todo esse petróleo bruto em suas refinarias e vendia os derivados de petróleo para o Ocidente já a preços de mercado. E a administração do Joe Biden, lembro, fechava os olhos para isso porque temia um aumento brusco nos preços da gasolina. Especialistas afirmam que, até o momento, os preços do petróleo, a cotação do rublo e o índice da Bolsa de Moscou reagiram com indiferença à declaração de Donald Trump. No dia 14 de julho, quando o presidente americano prometeu à Ucrânia novos fornecimentos de armas e à Rússia sanções severas, caso a paz com a Ucrânia não fosse alcançada em 50 dias. Mas as consequências para a Rússia podem ser bastante sensíveis. Um pouco depois, a Índia foi o primeiro sinal de alerta, e aqui eu recomendo simplesmente ouvir esse pensamento até o fim. Aqui começa a parte mais interessante. As novas sanções de Donald Trump incluirão tarifas de 100% sobre as exportações russas para os Estados Unidos da América e tarifas secundárias de 100% contra países que continuarem comprando o petróleo russo. As tarifas sobre as exportações russas pouco afetaram o Kremlin. Em 2024, o volume de comércio entre a Rússia e os Estados Unidos da América foi de 3,5 bilhões de dólares. Esse é o valor mínimo desde 1992. Ou seja, já não há muito o que negociar por lá, por isso essas tarifas, claro, não assustaram o Kremlin. Mas as sanções secundárias contra os parceiros da Rússia serão muito dolorosas, mesmo que os Estados Unidos as imponham apenas contra um país, contra a Índia. Mesmo que apenas avisem sobre a possibilidade de imposição. Na proposta da Casa Branca está indicado que as tarifas devem ser impostas contra países que ao mesmo tempo compram matérias-primas da Rússia e não prestam apoio à Ucrânia. Na verdade, não há tantos países assim, são a Índia e a China. A própria Turquia, aliás, sai dessa lista já que ajudou a Ucrânia. O embaixador dos Estados Unidos da América na OTAN, Matt Whitaker, declarou que as tarifas podem ameaçar a China e a Índia. Sejamos honestos, é praticamente impossível imaginar que sanções serão impostas simultaneamente contra todos os países para os quais a Rússia fornece petróleo, além da China e da Índia, incluindo também a Turquia, a Hungria e a Eslováquia. Ninguém tem petróleo suficiente para substituir rapidamente toda a exportação russa, e isso é um problema. Mas não se apresse em tirar conclusões. Os Estados Unidos da América e a China chegaram a um acordo recente, com dificuldades para normalizar o comércio bilateral. Imaginar que os Estados Unidos vão começar uma nova guerra comercial e uma tarifa de 100% é uma guerra é possível, mas difícil. Resta a Índia, e aqui tudo é muito mais simples. As negociações com a Índia sobre as condições de comércio ainda não foram concluídas, elas ainda estão em andamento. Se tudo chegar a esse ponto, a Índia realmente não conseguir comprar petróleo russo, ela terá a opção de mudar para o fornecimento de outros membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, só que eles vão sair um pouquinho mais caros. O ministro do Petróleo da Índia abordou exatamente esse assunto hoje. A Índia já afirma que abrirá mão do petróleo russo facilmente. Apesar de lucrar com isso, quando chegar o momento, eles estão dispostos a renunciar. O mercado mundial de petróleo, segundo as previsões dos especialistas, será superavitário este ano, ou seja, a oferta vai superar a demanda em pelo menos 1 milhão de barris por dia. Atenção, isso equivale a cerca da metade das exportações russas para a Índia, enquanto os participantes do acordo Organização dos Países Exportadores de Petróleo mais estão aumentando drasticamente a produção, de modo que o excesso de oferta pode ser ainda mais significativo. Em outras palavras, a Índia pode optar por não comprar petróleo russo e adquirir o excedente disponível no mercado global. É fácil comprar tudo isso? Enfim, a Índia realmente pode mudar para outro tipo de petróleo. Então as ameaças do Trump vão funcionar, sem precisar impor as tarifas. Ele dirá: se não fizerem isso, a Índia já sinaliza que não tem problema. E a conclusão é que, mesmo que só a Índia pare de comprar petróleo russo, isso já será um grande golpe para a economia russa. Mais uma vez, a Índia é o segundo e, em alguns períodos, o primeiro maior comprador de petróleo russo, e a Índia está sinalizando que está pronta para abrir mão do petróleo russo. Aqui eu faço uma pausa. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação ou se tornando membro no YouTube, o que for mais conveniente para você. Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato pelo seu apoio. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais. Tchau, tchau.
Legenda criada por